RC 16. Aqui você se vê. Boa tarde, senhora. Boa tarde, ao senhor. Programa Bernardo Filho, entrando em sua residência, em seu estabelecimento comercial, onde a senhora, onde o senhor estiver. Agradecendo a gentileza da audiência, como faço todas as semanas, e dizendo que hoje teremos uma entrevista imperdível que eu tenho certeza que a senhora e o senhor gostarão muito. Eu quero iniciar hoje falando sobre o aumento das passagens de ônibus aqui em Petrópolis, que irão vigorar a partir da terça-feira que vem. O ônibus vai de 4h20 para 4h40. Bom, tópico número 1, ponto número 1. Não existe justificativa para esse aumento. A começar pelo fato de que, quando o nosso atual prefeito Bernardo Rossi entrou, a passagem era R$ 3,50. Vamos agora para quase R$ 1 a mais no valor da passagem. Não bastasse isso, Petrópolis tem a tarifa de passagem mais cara do estado do Rio de Janeiro, se compararmos quilômetro percorrido, distância percorrida, valor de tarifa. Não me venham dizer que isso é manutenção do sistema. Não me venham dizer que o sistema está desequilibrado. Não me venham dizer que isso é por conta de uma gratuidade muito grande. Não me venham dizer que isso é por conta da manutenção dos cobradores, o que não é verdade, porque mais de 300 cobradores já foram demitidos. Então, minha gente, alguma coisa está muito errada e alguma coisa precisa ser revista. E eu não canso de dizer, a planilha que a Cetrans-Petro apresenta ao Comutran, toda vez que quer um aumento, essa planilha precisa ser auditada, porque não traz todos os itens que compõem as despesas das empresas de ônibus. Minha gente, o que eu quero dizer é o seguinte, eu lamento, mas esse aumento não tem mais jeito, já está assinado, passa a vigorar na terça-feira que vem. Mas é uma judiaria, uma maldade com a população de Petrópolis de algo desnecessário. Bom, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, essa semana, para ser mais preciso, hoje é quinta-feira, ontem, quarta-feira, julgou se os nossos 5 vereadores, Paulo Igor, Luizinho Sorriso, Vanderlei Taboada, Meirelles e Ronaldão, se eles seriam presos, se a prisão preventiva deles seria decretada ou não. O tribunal houve por bem não decretar a prisão, porém os manteve afastados da Câmara. Bom, o futuro a Deus pertence e vai nos dizer o que virá acontecer ainda com relação a esse caso, porque obviamente cabe recurso. O recurso deles agora vai a Brasília e vamos ver o que vai acontecer, se eles retornarão ou não às suas cadeiras da Câmara. Também, na terça-feira, próxima passada, 2 dias atrás, a Câmara Federal votou em segundo turno a reforma da Previdência. E ontem, as discussões dos destaques, e todos eles foram derrubados, graças a Deus. Então, o texto base da reforma não foi mexido, o que é muito bom. Agora, essa nova Previdência, esse texto base da reforma da Previdência, irá ao Senado para julgamento também em 2 turnos no Senado. Uma pequena coisa, uma curiosidade que chamou a atenção, é que na primeira votação foram 379 votos a favor da reforma, no primeiro turno. E ontem foram apenas 370. O governo perdeu 9 votos. Mas perdeu 9 votos de deputados
que queriam negociar os seus votos. Então esses, é bom mesmo que não votem junto com o governo. É bom que continuem assim. Eu vou pedir um rápido intervalo. Serão só 2 minutos. Já voltamos. Vasques Corretora de Seguros. O melhor seguro para sua viagem, automóvel, residência, vida e previdência. Especialista em plano de saúde para você e sua empresa. Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Dubi Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dubi Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Manobristas à sua disposição pelo menor preço do Alto da Serra e ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. Pare de procurar. Venha direto na Mega Box. Nossa loja tem tudo o que você precisa para sua elétrica e hidráulica. Rua Teresa, 1598. Telefone 2020-1284. O que você procura aqui na Mega Box você encontra. Venha para a Mega Box. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Muito bem, voltamos. E hoje eu trouxe um convidado que eu tenho certeza que a senhora e o senhor gostarão muito do programa de hoje. O meu convidado de hoje é o Dr. Guilherme Tanuri, oftalmologista, talvez oftalmologista mais conhecido e mais famoso daqui de Petrópolis, sem favor nenhum, hein? Não estou fazendo favor pelo fato de ele estar aqui no nosso programa. Dr. Tanuri, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. É um orgulho e uma alegria imensa em tê-lo aqui no programa. E eu gostaria que o senhor começasse, por favor, falando um pouquinho quem é a pessoa Guilherme Tanuri e quem é o médico Guilherme Tanuri e sobre a sua clínica, como é que o senhor começou, um pouquinho da sua história de vida, para os nossos telespectadores conhecerem um pouquinho do senhor. Bom, o Dr. Tanuri pai, o Dr. Tanuri pai, eu sou carioca, me formei no Rio de Janeiro,
E talvez aí por volta de 1977 eu comecei a vir aqui e inicialmente eu tinha uma pessoa que era minha amiga, morava aqui em Cascatinha e apareceu uma vaga para um oftalmologista lá na clínica do Caldara, do falecido Caldara. Eu falei, poxa, eu já tinha, eu estava na Força Aérea, eu entrei para a Força Aérea logo no início da minha carreira. Foi lá que eu desenvolvi inicialmente meu aprendizado na oftalmologia, né? No Hospital Central da Aeronáutica, antigo Hospital dos Alemães, ali no Barão de Itapaji. E estava com um consultório também, tudo iniciando em Copacabana. Quando o meu consultório ficou bom, eu comecei a vir aqui uma vez por semana, atendia um, 2, 3, e aí começou a aparecer 15, 20 pacientes para atender. Eu comecei a trazer um residente para me ajudar, a ter um residente do hospital para me ajudar. E comecei a vir mais um dia e resolvi, enfim, montar um consultório aqui. Esse consultório, acabou que eu arrumei um sócio na época, e esse consultório, eu pensando um pouco mais à frente, eu pensei, pô, vamos montar uma clínica. E eu me lembro dele, falou assim, pô, a gente nem montou o consultório, está pensando em montar uma clínica. Então, mas olha, é uma coisa importante, Petrópolis é um polo atraente, um polo, assim, bem central, e a medicina de muito bom padrão. Sempre foi a medicina de Petrópolis, foi de bom padrão. Tá? Eu acho que a gente pode desenvolver um trabalho legal, e aí nasceu o Centro Oftalmológico de Petrópolis, que acabou virando a clínica e hospital de olhos Dr. Tanuri. Começou aqui na Paulo Barbosa, vizinho da gente, no dia 2 de janeiro de 1978. Tá? Eu já vinha desde 77 e hoje chegou um cadastro de quase 200 mil pessoas do Brasil todo. Muito bem. Dr. Tanuri, vamos falar agora então um pouquinho da oftalmologia. Curiosamente, as doenças oftalmológicas mais comuns, miopia, astigmatismo, elas são bastante faladas. Porém, existe dentro da oftalmologia algumas doenças que, inclusive, uma delas foi motivo do Lions ter feito um exame de prevenção destinado à população, um exame gratuito há poucos dias atrás, que é o glaucoma. Mas eu queria que o senhor perspassasse aos nossos telespectadores quais são as doenças mais comuns dentro da oftalmologia. Bom, vamos falar inicialmente do mais comum e menos grave, são os vícios de refração. São os diversos tipos de grau que podem acometer o indivíduo. Basicamente a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, que podem ser associados, e a presbiopia ou vista cansada, que é esse grau para perto que a gente, depois de certa idade, depois dos 40 anos, a gente é obrigado a usar para poder conseguir enxergar de perto. Então, isso seria o grande número, a grande abrangência da oftalmologia, porque são doenças realmente muito comuns, tá? Se a gente for sair da área da refração, independente de você dentro dos diversos tipos de grau, você tem miopias que são muito altas, são miopias malignas, miopias com tendência a descolamento de retina espontâneo, enfim, hipermetropias fortes que podem provocar estrabismo. Tá? Então, nós estamos falando dos graus, das situações mais comuns. Tá? Se a gente sair disso, eu preferia traçar um caminho, do tipo assim, vamos falar de uma coisa muito comum, que são as doenças degenerativas, que acometem também uma boa parte da população, e eu costumo chamá-las assim de perda progressiva da visão. Né? Então você tem doenças calçadas no grau, no vício de refração que o indivíduo pode ter, óculos, lente de contato, etc. Você tem as causas agudas de perda da visão e as causas crônicas, ou seja, perda progressiva da visão. Das mais comuns, nós temos o glaucoma, que é uma importante causa de perda de visão, a retinopatia diabética, a catarata,
A degeneração macular relacionada à idade, as pessoas estão vivendo mais e essa região da retina que a gente chama de mácula, ela está dando mais tempo dela ser acometida. Tá? E dentro dessa perda progressiva da visão, eu gostaria de citar o seguinte, você tem as causas de perda progressiva da visão irrecuperáveis, entre elas o glaucoma é a principal, tá? A retinopatia diabética algumas vezes, a degeneração macular relacionada à idade, que a gente consegue controlar de alguma forma, e a gente tem o outro lado, a catarata, que é a maior causa de perda progressiva da visão recuperável. Ou seja, através de uma cirurgia, a gente consegue recolocar a visão da pessoa num padrão de vida normal. O senhor falou agora... Perdão, eu queria só complementar. Pois não. Voltando, se você for pensar nas causas de perda mais aguda da visão, mais rápida da visão, a gente teria que pensar na parte dos traumas, o que melhorou muito com o uso obrigatório do cinto de segurança, melhorou muito com o uso dos airbags, agora são obrigatórios, os carros melhoraram muito, os vidros dos carros melhoraram muito. Tá? Então hoje o indivíduo é muito menos comum a gente encontrar casos dramáticos, com que algumas vezes me deparei de perfuração ocular bilateral, trauma ocular bilateral, do que outrora. Isso é indubitável. E você teria também outros episódios, como as oclusões vasculares de retina, tromboses de veia central da retina, tromboses arteriais da retina, os descolamentos de retina, né? E os glaucomas agudos, que são uma minoria. Tá? O senhor falou agora nesse bloco a respeito de miopia, astigmatismo e hipermetropia. Para que fique claro para os nossos telespectadores, quais as diferenças entre eles? O que é considerada uma miopia, um astigmatismo, uma hipermetropia? Então, olha só, eu tenho uma maneira, esses defeitos são defeitos anatômicos do olho, ou seja, o indivíduo ele é programado para ter uma anatomia do olho que essa anatomia vai fazer com que apareçam os diversos tipos de grau. Então, por exemplo, se você olhar de lado, imagina o olho como uma máquina fotográfica, tá? Se você cortar ele assim, você tem a lente principal, que é essa córnea que a gente vê, você tem um buraco pupilar, que é o diafragma, que regula a intensidade de luz. Depois você tem o cristalino, que é o autofocus do olho. É um autofocus, não assim, ele é um autofocus vivo. Você tem uma câmara escura e a retina aqui no fundo do olho, que é o filme da máquina fotográfica. Então você imagina, os raios entram aqui, o olho está olhando para lá, está virado para lá. Os raios entram aqui, atravessam os meios transparentes e vêm focar sobre a retina. Isso é um olho hemétrope, um olho que não tem grau. Ora, se esses raios, ao convergirem, se formarem antes da retina, a gente tem as miopias. Se esses raios, ao entrarem, se formarem depois da retina, nós temos as hipermetropias. Tá? Basicamente, existe um estudo muito maior a respeito, mas isso basicamente é isso. Né? Ou seja, o indivíduo foi programado para ter um diâmetro antero-posterior do globo ocular, uma curvatura dessas lentes oculares que vão determinar os diversos tipos de grau, com mais ou menos grau. Então, como é que a gente... Bom, o astigmatismo. O astigmatismo é o seguinte, olhando para essa lentezinha aqui, pensa num vidro de relógio. Tá? Um vidro de relógio que é um vidro esférico. Tá? Os raios entram, passam por esse vidro e vêm focar na retina. Algumas vezes esse vidrinho ele é mais achatado assim, olha o movimento que eu estou fazendo, do que assim. Ou assim, do que assim. Ou oblíquo assim, do que assim. Então a imagem, em vez dela entrar e formar aqui, ela vai formar, parte vai se formar num ponto e parte vai se formar em outro ponto. Daí o nome astigmatismo. A de não, estigma de ponto. A imagem não se forma num ponto, ela se forma entre dois pontos. Por isso que o astigmatismo tem um eixo. Qual é o eixo do seu astigmatismo? Meu eixo é a 180 graus. Por quê? As lentes que vão corrigir esse desvio, elas também são umas lentes cilíndricas, né? E as lentes cilíndricas, como todo bom cilindro, ela tem um eixo. Por isso que a gente tem que colocar na posição de maneira a corrigir de acordo com a inclinação do eixo que você tem.
Tá? Eu acho que é uma maneira sucinta, mas é bem isso que acontece. Quanto à presbiopia, que seria um outro grau muito comum que a gente citou, o Bernardo, você tem esse sistema de autofoco. Essa lente intraocular, que é uma lente viva, à medida que você, 6 metros para cá, começa a aproximar os objetos, como é que ele vai caber dentro do olho da máquina fotográfica? Essa lente vai se moldando através de uma musculatura e ela vai fazendo com que os raios venham a convergir para aquele lugar. A partir de 40 anos, em média, essa lente sofre um processo de envelhecimento, de esclerose, e ela não consegue mais fazer tanto. Aí a gente começa a ajudar com um pouco de grau, isso vai progredir, a gente dá mais grau, até que chega um ponto que esta progressão termina na opacificação dessa lente, que é a catarata, perda da transparência do cristalino, que é a catarata. Doutor Guilherme Tanuri, eu tenho duas coisas que são muito comuns, que acontecem cotidianamente, dependendo inclusive do período do ano, da estação do ano, da sazonalidade, elas ocorrem com maior ou menor frequência. É o caso, por exemplo, do tersol e da... Como é que se chama essa inflamação? Conjuntivite, exatamente. Estava me fugindo a palavra. Vamos falar um pouquinho de tersol e conjuntivite? Vamos esclarecer isso aos nossos telespectadores? Então, vamos falar primeiro dos tersóis, né? Pois não. Olha só, a gente tem o filme lacrimal, a gente não gosta de chamar de a lágrima não é uma aguinha, né? A lágrima é um composto especial e que tem antibiótico natural, tem oxigênio, tem glicose. Por quê? Porque ela nutre a córnea, esse vidrinho do relógio transparente, que só é transparente porque não tem vaso sanguíneo, tá? Então, ela é nutrida por fora pela lágrima, por dentro pelo líquido que é produzido dentro do olho, para que ela mantenha a sua transparência. Mas então, o que acontece? Você, compondo esse filme lacrimal, você tem nas 4 pálpebras, né? Em cima, embaixo, você tem diversos tipos de glândula. Glândula de meibômios, que é a maior glândula da pálpebra, glândula de Zeiss, de Moll, e a glândula lacrimal principal, que é responsável pela secreção mais aquosa. Essa mistura de secreção das diversas glândulas compõe o filme lacrimal. Bom, então, por que cargas d'água? Elas todas emergem aqui no bordo palpebral para poder, vamos dizer assim, gotejar no olho e serem misturadas. Então, por que cargas d'água? Algumas dessas glândulas se inflamam e se insistam, às vezes, tá? E você tem um processo inflamatório agudo, que é o tersol, que é muito comum. Relação do tersol com sazonalidade, com tempo, com clima, eu não vejo tanta. Vejo assim, algumas pessoas que têm inflamação crônica da pálpebra, blefarites, tá? Podem ter esses tersóis de repetição. Esses tersóis, na maioria das vezes, eles se resolvem sozinhos com compressa morna, o uso de algum anti-inflamatório tópico. Algumas vezes eles realmente viram um cisto, que se transforma num calásio, um cisto calásio, que algumas vezes é de solução cirúrgica. Mas, de qualquer maneira, sempre é um procedimento, em princípio, de simples resolução. Quanto às conjuntivites, por isso é que você, vou voltar atrás um pouquinho, por isso que você pode ter tantos cistos. Às vezes você opera um aqui, um tersol que virou um calásio, e você, doutor, voltou o que você operou, não voltou, é a glândula imediatamente ao lado. Isso é absolutamente possível de acontecer. Quanto às conjuntivites, a mais comum é essa conjuntivite que aparece aí de vez em quando, uma vez por ano, ou de 2 em 2 anos, que é a conjuntivite por adenovírus. E como bom vírus, ele é mutante. Então o indivíduo se criou imunidade contra aquela conjuntivite que ele teve, ele pode ter de novo? Pode ter de novo. E o vírus é mutante, tá? Ele aparece assim, por que de vez em quando tem uma exacerbação, digamos assim, do número de casos, a gente não sabe direito isso, né? Mas é fato que também são episódios de fácil resolução, embora tenha alguns casos que demorem a evolução assim, entre 7 e 10 dias em média, mas alguns casos demoram 15 dias, podem complicar com formação de membranas, podem complicar com impregnação da córnea
por alguns infiltrados, mas que na maioria das vezes tem uma solução, se não for espontânea, com uma pequena ajuda do médico. Quando eu falei em sazonalidade, é porque é voz corrente de que na primavera, por conta do pólen das árvores, e por conta de, em muitos locais, por excesso de poeira levantada do chão, etc. e tal, leva a esse processo de conjuntivite. E algumas pessoas atribuem o terçol também a esse processo, porque se trata também de um processo inflamatório. Provoca uma inflamação. Por isso que eu falei em sazonalidade. Não, a sazonalidade seria, Bernardo, vamos ver, o indivíduo, a conjuntivite primaveril, ela tem a sua tipicidade, tá? A conjuntivite primaveril, o indivíduo que tem alergia a pólen, no Brasil isso não é tão comum, tá? Mas é claro, o indivíduo que é alérgico, ele tem mais chance de ter blefarite, que tem mais chance de provocar os terçóis, os cistos calados e as conjuntivites primaveris. Fora isso, esse clima seco e poluído que a gente está começando, por acaso está começando a viver, já era para estar vivendo, choveu muito, não é comum isso. Isso pode provocar, principalmente algumas pessoas que têm má lubrificação dos olhos, a pessoa tem vontade de coçar os olhos, leva às vezes a mão suja aos olhos, por isso que isso é altamente contaminante quando se trata da conjuntivite virótica. Essa epidêmica, tá? Não existe um remédio específico para tratar a conjuntivite. A conjuntivite virótica, essa mais comum, ela pode ser unimormente bilateral, os olhos ficam muito vermelhos, tem secreção, aquela coisa toda, mas é um sintoma, são sintomas muito exacerbados, normalmente para a gravidade do problema. O pior não é isso, o pior é que às vezes a pessoa, por comodidade ou enfim, por dificuldade de acesso, ela às vezes procura uma orientação que não é ideal. Como saber se aquilo é uma conjuntivite virótica, ou é uma conjuntivite por herpes, ou é uma conjuntivite e ceratite da córnea por herpes? Só indo ao médico. Todo o exame oftalmológico que tem esse tipo de comprometimento merece uma avaliação biomicroscópica. Pelo menos uma avaliação. Interessante o senhor falar isso, e até porque hoje as pessoas, antes de ir ao médico, consultam a internet, o que é um equívoco, que é um erro. Né? A internet tem um lado bom, tem um lado ruim, como tudo. Né? Mas existe eu não sei se é um fato, se é algo verdadeiro ou se é uma lenda urbana, de que a água boricada gelada alivia a conjuntivite. Isso é verdade ou é uma lenda urbana? Ela provoca alívio, quase o mesmo que uma compressa fria provocaria. Ou seja, a água boricada, ela tem uma função antisséptica no olho. Ela não tem uma função antibiótica, antiviral, mas ela elimina alguma coisa que venha naquela secreção de vírus e de bactéria. Por outro lado, ela gelada, o que acontece? Ela provoca uma coisa chamada... Na inflamação, você tem um processo de vasodilatação. Então, aqueles vasos que você já tem no seu olho, na sua conjuntiva, eles se dilatam, se enchem mais de sangue e os olhos, então, ficam muito vermelhos. Isso é a fisiopatologia daquele vermelhidão toda da conjuntivite. E a compressa fria, bem como a água boricada gelada, provoca... O frio é um vaso constrictor. Então, ajuda em algum... Sim, é verdade. Ajuda em alguma coisa. Muito bem. Eu espero que as senhoras e os senhores estejam gostando. Estou entrevistando o Dr. Guilherme Tanuri, oftalmologista. Nosso assunto hoje, oftalmologia. Vou pedir um rápido intervalo, serão só 2 minutos, já voltamos. Fiquem conosco. Vasques Corretora de Seguros. O melhor seguro para sua viagem, automóvel, residência, vida e previdência. Especialista em plano de saúde para você e sua empresa. Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Pare de procurar. Venha direto na Megabox. Nossa loja tem tudo o que você precisa para sua elétrica e hidráulica. Rua Tereza, 1598. Telefone 2020-1284. O que você procura aqui na Megabox você encontra. Venha para a Megabox. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial.
Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC. Rua Teresa, 1380. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. Dubi Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dubi Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Muito bem, voltamos. Estamos entrevistando o Dr. Guilherme Tanuri. E nosso assunto hoje é oftalmologia. Doutor Tanuri, acaba de chegar uma pergunta de um telespectador nosso, aqui que está assistindo o nosso programa, com relação à catarata. E o telespectador pergunta o seguinte: uma operação de catarata de uma pessoa idosa com 95 anos e diabética, quais os riscos dessa cirurgia? Porque ela é diabética e hipertensa, tem 95 anos, e tem esse problema de catarata. E quais os riscos dessa cirurgia? Se é que existe algum risco, é possível de se fazer essa cirurgia? Por favor, fique à vontade. Eu diria ao seu telespectador e aos outros que estão assistindo o seguinte: a gente sempre, se não com 100%, a gente pode fazer muito pelos nossos pacientes, mesmo os mais idosos, tá? Ou seja, o indivíduo com 95 anos certamente vai ter uma cirurgia mais difícil, com mais chances de complicações, eu vou explicar por quê, mas não é impossível de ser feita mesmo o indivíduo sendo diabético e sendo hipertenso. Ora, desde que ele chegue, vamos falar do momento cirúrgico, que ele chegue com a hipertensão controlada, com um diabetes controlado, ele pode ser operado, não existe. Ele vai ficar cego porque tem diabetes e hipertensão e tem 95 anos. Nós operamos algumas pessoas com essa idade. É bem verdade que essas pessoas são exceções, porque nem todos têm o privilégio de viver tanto. Tá? Outro fato é o seguinte: também vai depender de quanto tempo de evolução do diabetes, de como esse diabetes foi tratado, quanto ele pode ter alterado o fundo de olho, a retina desse indivíduo. Tá? Porque às vezes, como eu disse, o olho é uma máquina fotográfica. Você tem as lentes, vamos trocar a lente da catarata, vamos substituir por um cristalino artificial. Sim. Mas se o filme estiver velado, tiver uma hemorragia diabética grave,
porque esse olho nunca foi tratado. Ou não se deram conta que tinha isso tudo. Então, tudo em medicina é muito relativo. O indivíduo que chega com diabetes de 20 anos bem tratado, tá? Que tem uma alteração ou não tem, ou tem uma alteração diabética mínima, ele tende a ter um bom prognóstico visual pós-operatório. Agora, se ele é um indivíduo que tratou mal o diabetes e tem essas complicações todas, nem por isso a gente deve deixar de explorar para tentar ver se minimiza esses efeitos. Existe caso que a gente opera, por exemplo, o indivíduo tem uma hemorragia vítrea, né? Na frente a retina e a catarata, tem o vítreo, que é uma gelatina. Ele tem sangramento lá e a gente tem como fazer até a cirurgia combinada de catarata com a vitrectomia e aplicar, inclusive, laser dentro do olho. Chama-se o endolaser. Esse laser que é aplicado no consultório, ele, por ocasião da cirurgia, ele pode ser aplicado na retina. Bem como aplicar no ato operatório substâncias que a gente chama de antiangiogênicas, que vão ajudar esse indivíduo a não piorar ou a pelo menos minimizar os efeitos do que já aconteceu. Então, isso é muito relativo, mas, em princípio, sempre dá para tentar fazer alguma coisa. Essa avaliação anterior, prévia, antes da cirurgia, já lhe propicia, já lhe dá elementos para saber do resultado futuro ou não? Sim, a gente tem, inclusive, uma projeção, ver é uma coisa subjetiva. Depende do sujeito. Cada um vê de um jeito. Tem gente que vê uma letra desse tamanho e está feliz da vida. Tem gente que está vendo uma letra menor e não está tão feliz. Porque depende da característica psicológica daquele indivíduo e tudo, do modus vivendi dele, da atividade profissional dele. Né? Mas, em princípio, a gente tem como fazer uma avaliação, sim. Os exames pré-operatórios vão nos mostrar, se possível, claro, nem sempre, se a gente vê algum sinal de retinopatia diabética, a gente adverte o paciente, olha, se não tratar na hora, talvez depois tenha que tratar esse diabetes ocular seu, tá? Porque às vezes a gente, para acessar a retina do indivíduo que está aqui atrás, você tem que limpar a catarata, porque senão o laser não passa pela... Do jeito que ele vê mal aqui fora, é uma via de mão dupla. Você vê mal aqui fora e o laser não vai chegar na retina dele para tratar aquilo. Tá? Então, mas a gente tem condições de avaliar, por exemplo, o indivíduo chega com uma visão de 5% do normal. A gente tem um aparelho em que a gente compara a visão que ele vê sentado no equipo com a visão que possivelmente ele verá no pós-operatório. É claro, depende do nível de poder de informação de cada um, do nível de consciência de cada um, mas fato é que como a catarata não tem solução clínica, não existe colírio, exercício, não existe nada disso para a catarata, o que tem no mercado hoje não funciona, tá? Não gastem seu dinheiro com isso. A catarata, ela, até hoje, ela é de solução cirúrgica. Então, até porque o indivíduo está muito mal, ele tem que operar para tentar melhorar uma possível complicação do diabetes, da própria hipertensão arterial. Eu queria lhe perguntar por que a catarata está associada a idades avançadas, mas eu gostaria que o senhor respondesse isso de forma rápida, que eu quero entrar também num outro assunto, que é o daltonismo. Daltonismo tem cura? Mas me responda primeiro com relação a essa associação da catarata à idade das pessoas. Só, a catarata, a gente pode dividir a catarata em diversos tipos de catarata. Então vamos lá, vamos começar do começo. Existe catarata em bebê, chama-se catarata congênita. 1 em cada 10 nascimentos pode apresentar catarata. Nem sempre ela é de solução cirúrgica, depende do grau de opacificação, de perda de transparência da lente. Tá? Por isso é que existe uma lei que obriga o exame do reflexo vermelho. Tá? Vamos continuar em frente. Existem as cataratas traumáticas, agressão, batida de carro, uma queda. Né? Existem as cataratas secundárias a uma doença inflamatória intraocular. Por exemplo, o indivíduo tem uma uveíte, um processo inflamatório dentro do olho. Esses processos inflamatórios, bem como algumas medicações que a gente usa para tratá-lo, elas são cataratogênicas. Vamos continuar ainda. Vamos fazer catarata por radiação ultravioleta, por passagem de corrente elétrica pelo organismo. Tem indivíduo que segurou 5.000 volts e não morreu. Pode fazer uma catarata pela passagem da alta voltagem pelo organismo dele. Continuando ainda, existem as cataratas iatrogênicas. São cataratas provocadas por uso de determinadas drogas. Principalmente, aqui fica uma observação,
da automedicação, da medicação no balcão de algumas lojas e tal, que é o uso do corticoide tópico, mas mesmo oral e mesmo sistêmico, injetável, supositório, enfim, o uso prolongado do corticoide, ele pode provocar catarata, bem como em 30% da população pode provocar aumento da pressão ocular. Ou seja, você pode ter um glaucoma iatrogênico e pode ter uma catarata iatrogênica também por uso principalmente do corticoide. Muito bem. E vamos falar um pouquinho do daltonismo, que ultimamente pouco comentado. Eu não sei se é uma doença que está diminuindo com o passar do tempo, mas pouco se fala nela. Pouco se fala nela. E daltonismo tem cura, doutor Tanuri? Não. Não. Não tem cura. Vamos ver de chamar do daltonismo por esse que a gente aprende classicamente trocar o verde pelo vermelho, ele é muito menos comum do que se imagina. Mas existe, a gente chama das discromatopsias, são as alterações da visão em cores. Né? Então tem indivíduo que ele dirige, ele sabe que o sinal é verde e vermelho, mas quando, por exemplo, ele pega uma cor, como eu estou vendo aqui, uma peça na cor cinza, e um preto, ele pode confundir o cinza com o marrom, o azul com determinada, com outra cor, com um castanho. Enfim, só que você vai fazer um rastreamento, isso em tábuas para você aferir, digamos assim, a efetividade da visão em cores do seu paciente, mas você vai definir, ele tem aqui uma deficiência para o espectro azul. Não tem para isso, não tem para aquilo. Mas você vai definir, mas você vai continuar vendo daquela forma. Não tem jeito. Doutor Tanuri, nesse momento se impõe uma pergunta, eu quero que o senhor faça uma colocação a respeito da vista cansada, que é uma coisa muito comum, todo mundo chama de vista cansada, não sei nem se esse é o termo correto. É isso ou presbiopia, que é o termo técnico. Então, vamos chamar de vista cansada, que é mais simples aos nossos telespectadores. Sim. Existe algum exercício, existe alguma forma de combater a vista cansada, existe alguma forma de buscar uma prevenção anterior à vista cansada? Nos fale um pouquinho a respeito disso. Olha só, a vista cansada faz parte do envelhecimento natural dos olhos. Os primeiros sintomas acontecem por volta dos 40 anos. Por exemplo, tem um irmão com 36 anos que estava esticando o braço. Mas conheço algumas pessoas que vão aos 50, 52 anos. Muito bem, obrigado. Quer dizer, não existe uma data base para isso acontecer. Mas é por volta dos 40 anos. O quê? Esse processo de esclerose do cristalino, que é o autofocus do olho, ele virá. De qualquer maneira. Então, não é quem viver verá, quem viver terá. É como a catarata. Aí eu ainda não tenho catarata. Daqui a 10 anos você vai ter. Tem que ficar aqui entre nós. Hoje a gente tem o fenômeno da internet, que não se pode fugir dele, ela está presente nas nossas vidas, possivelmente, talvez até em excesso. E temos os milagreiros da internet, inclusive médicos com CRM, fazendo vídeos na internet, vídeos altamente questionáveis. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso, doutor Tanuri. Olha só, a internet, eu acho que ele é um meio fantástico de comunicação. Você vê que hoje a internet, nós tivemos agora um processo eleitoral que, poxa, a internet teve um fator assim, as redes sociais, uma guinada de sei lá de quantos graus. Mas a gente é um fato, cara, já é importante há muito tempo. Mas foi um negócio assim avassalador. O que conseguiu se atingir a população como um todo, então, para coisas boas e também para coisas ruins. Eu acho o seguinte, eu acho que o papel das redes sociais, da internet, enfim, como um todo, do WhatsApp, esses grupos todos, eu acho importantíssimo, fundamental, desde que a pessoa não vá acreditar nas histórias da carochinha. Né? Como tem gente vendendo na internet exercício para melhorar o grau. Não existe isso, pô.
Oxalá existisse. Porque a gente não precisa gastar tanto dinheiro com remédio, mas não existe, que a gente saiba, a gente não existe. Quer dizer, hoje a gente tem pesquisas com laser dentro do olho, com tomógrafos oculares, tem cirurgias extremamente sofisticadas. E eu pensei, eu estou fazendo um exercício aqui que melhorou meu grau. Isso não é verdade. A pessoa precisa separar o joio do trigo. Ou seja, o indivíduo não acreditar em tudo, se oriente com o médico. Doutor, eu escutei falar disso. Esse remédio aqui é bom para isso? Eu não conheço. Às vezes as coisas são tão recentes que a gente toma conhecimento da vida de um paciente, coitado, que é portador de um problema, ele escuta falar de alguma coisa e ele vai trazer o nosso conhecimento. A gente não sabe tudo. Tem muita coisa no mercado, muita coisa no mundo todo, pesquisas no mundo todo. A gente não deve, assim, nem deixar de escutar o paciente, nem bem como ele não deve acreditar na primeira pregação que ele faz. Porque ele pode estar comprando um peixe podre. E se não o prejudicar, não vai ajudar nem nada, vai tomar o dinheiro dele. Então... Doutor Tanuri, a partir disso, eu quero que os nossos telespectadores sigam seus conselhos, tomem cuidado com esses exercícios de internet, com esses remédios milagrosos e milagreiros, digamos assim, vendidos na internet. Consultem um oftalmologista. Não vão vamos esquecer esse negócio de internet, que isso não é bom. Doutor Tanuri, agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho aos nossos telespectadores, isso é muito importante para eles, o fato de o senhor ter uma clínica ali na Avenida Ipiranga. Não, o senhor tem mas ali no nome daquela rua Detz 30. Miguel Detz. Miguel Detz, obrigado. O senhor tem uma clínica hoje, ali na Miguel Detz, número 35, que é uma clínica popular, muito bem equipada, diga-se de passagem, porque eu acabei conhecendo a clínica. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito dessas consultas populares para essas pessoas e o tipo de pessoas que o senhor atende ali nessa clínica, já sendo sabedor depois que essa clínica irá para a Avenida Ipiranga, ao lado de onde é a sua clínica hoje. Tá? Mas vamos falar um pouquinho dessas consultas populares. Bom, olha só, nós somos um dos centros de referência do Ministério da Saúde em oftalmologia. É claro que há uma carência grande, tá? E a gente, com muito pouco recurso, a gente tem conseguido fazer muita coisa. Muita coisa. É bem verdade, tem tido apoio do Poder Público Federal, estadual, os diversos municipais que apareceram. Eu sou sincero, eu não posso reclamar absolutamente de ninguém. O apoio dentro dos parcos recursos foi importante de todos os lados. A gente não deve ter bandeira nessas horas. E não tem acontecido isso. Tá? Então eu vejo o seguinte, esse serviço nasceu lá porque a clínica tinha um número tão grande de atendimento, eu não consegui mantê-los no serviço. Eu tive que montar um serviço fora, porque eu não tinha mais lugar para atender essas pessoas. E a gente também não tinha ideia que a carência era tão grande e queria aparecer tanta gente. Você viu que na campanha do Lions conjunta com a clínica, foram 300 e não sei quantos atendimentos em 4 horas e meia, 5 horas. Quer dizer, foi uma consulta, não foi uma consulta, foi um exame de rastreio, de rastreamento para um scanning de glaucoma, para detecção de glaucoma. Nós já fazemos isso há uns 15 anos, ou 16 anos, conjunto com o Lion. Acho que a gente deve ter em torno de 3.500 a 4.000 pessoas foram rastreadas nesses programas do Lion conjuntamente com a clínica. Essa sua pergunta foi também além? A respeito dessas consultas populares da Miguel Detz. Então o que acontece? Nós hoje temos a consulta popular nesse serviço? Temos sim. Nós não geramos esses atendimentos do SUS. Por quê? O governo federal, per capita, por habitante, ele disponibiliza uma certa quantidade de dinheiro para os estados, que fazem uma distribuição também per capita para os diversos municípios. Então, Petrópolis conta com uma verba X, tá? E a gente, dentro dessa verba X, vamos dizer assim, nós não originamos o atendimento. É claro, o paciente, se for lá pagar uma consulta ou em outro lugar qualquer, determine que ele tem que fazer uma cirurgia, ele ir lá ser avaliado, a gente encaminha para a Secretaria de Saúde local, que, de acordo com a disponibilidade dela, desta verba, vai nos reencaminhar o paciente de volta, tá,
para ele ter a solução, principalmente a solução cirúrgica do problema dele. Esses programas do Ministério da Saúde são muito interessantes. Embora sejam uns recursos pequenos, tá? Até a distribuição de colírio para glaucoma está contemplado nesses programas. E são colírios de ponta até. Não é muito dinheiro para a gente fazer isso. Não que nós selecionemos quem vai levar, não somos nós que fazemos isso. Nós encaminhamos a necessidade e, de acordo com a verba disponibilizada, a gente fornece, mas é fornecido sim gratuitamente. O governo federal tem programa para isso. Fora isso, existem as consultas populares, sim. A pessoa com menos condição, ela pode chegar, não quer esperar uma consulta pelo SUS, ela pode chegar lá e pagar uma consulta. Doutor Tanuri, o senhor abriu recentemente também uma clínica em Itaipava. Sim. Né? Vamos falar um pouquinho a respeito dessa clínica e vamos falar também da transformação da sua clínica em hospital. Isso é muito interessante. Você já soube, né? Todo mundo sabe, né? Não, olha só, nós... Não, é a nossa obrigação aqui também se manter bem informado. Tá? Claro. A gente tem que informar. É porque a placa não mudou ainda. Não, tem que informar. Não tem a placa, mas eu sei que vai virar um placa vai hospital. mudar. E a nossa obrigação é levar conhecimento aos nossos telespectadores. Nós, do início do ano para cá, a nossa clínica médico-cirúrgica foi transformada num hospital em caráter ambulatorial. Né? Então, as cirurgias são feitas lá na Avenida Ipiranga, num centro cirúrgico, está sendo reformado agora no final do ano. E o pessoal que mora em Itaipava já vem nos solicitando um ponto da clínica lá há muito tempo. O trânsito anda realmente insuportável. Demora-se muito, às vezes eu vou lá, venho para cá, demoro 40, 45 minutos para ir, para voltar. Aqueles pontos célebres de retenção e tudo, né? E, para surpresa, não tanta surpresa, mas a gente sabia que ia chegar num nível muito bom de atendimento, mas foi muito rápido. Ou seja, a gente até pensando no conforto das pessoas, de estacionamento, no shopping Vilarejo, nós alugamos um espaço e lá montamos um ponto da clínica, que é um mini ponto do que tudo que tem aqui. Não dá para ter tudo em todos os lugares. Então, os casos mais graves, os casos cirúrgicos, a gente examina, programa e é encaminhado para a central hospitalar, que é aqui na Avenida Ipiranga. Quanto ao serviço da Miguel Detz, que é o terceiro serviço, seria Ipiranga, Miguel Detz e Itaipava. Itaipava é o terceiro. Esse serviço também, como o movimento aumentou muito, e hoje, Bernardo, nós não atendemos somente o município de Petrópolis. Nós atendemos São Sebastião do Alto, atendemos um consórcio Centro-Sul, que são mais uns 12 municípios, atendemos um outro consórcio, agora vai começar, já começou até, da região serrana. Enfim, acabou se virando um polo, tanto na parte privada quanto na parte pública, e a gente precisou aumentar. Então, a casa ao lado da clínica, na Ipiranga, ela começou segunda-feira a reforma dela. A gente espera até o final do ano ter umas condições de instalação, digamos assim, mais amplas e tudo. A aparelhagem nem tanto, porque o equipamento, praticamente o que tem na clínica, ela tem na nossa clínica. É um padrão que a gente procurou determinar, mesmo as pessoas que têm um atendimento, nem que seja não tão luxuoso e tudo, mas ele é digno, você pode ter certeza disso. Bacana, mais espaço físico. Olha, mas eu falei para você, em Itaipava, então, no shopping Vilarejo, sim. E foi uma surpresa para a gente, tem dado um movimento bastante bom. Isso é muito bom, isso é muito bom. Torço para que a coisa continue de vento em popa, como vem vindo até hoje. 45 anos. 45 anos não são 45 dias nem 45 meses. Doutor Tanuri, eu queria lhe agradecer imensamente a sua vinda aqui ao nosso programa. Conforme lhe disse no início do programa, estou muito honrado com a sua visita aqui e vou lhe dar 3 minutos para suas despedidas. O senhor fica à vontade, pode falar o que quiser. Muito obrigado. Ou então comentar alguma coisa que eu esqueci de lhe perguntar. Eu vou fazer um pequeno comentário. Pois Primeiro, eu queria agradecer a você e aos seus espectadores e tudo. É claro que a gente perde um tempo para vir aqui, mas eu acho que é uma função social do médico, quando são assuntos desse tipo, de interesse da sociedade, tudo, a gente também não deve se furtar. A gente não sou político, eu sou técnico, mas esse técnico, é importante isso ser passado para a população, esses alertas que você bem chamou a atenção e eu respondi
as suas perguntas, mas dizer também o seguinte, que é muito importante que as pessoas façam um exame oftalmológico por ano. Não é para... Aí eu vim aqui ver, não é para ver o grau, é para ver o olho. Principalmente para tirar, numa consulta de rotina em que a pressão ocular é tomada de todo mundo, é tirada a pressão ocular de todo mundo, já que isso é para diagnosticar ou chamar a atenção para uma doença sorrateira, que não toma a visão central, ela vai cegando aos poucos, tá? E que atinge 1,5% a 2% da população adulta, acima de 40 anos. Não é no mundo. É muita gente que tem isso. Então, outra coisa seriam as doenças degenerativas outras que eu citei, como, por exemplo, o diabetes, a degeneração macular relacionada à idade, a catarata. E as pessoas estão vivendo mais, estão tendo mais tempo de ter hipertensão arterial, de ter o diabetes, que tem repercussões oculares também. Então, a recomendação, sem pânico, não é matemática, tem que ser em 2 de janeiro, todo 2 de janeiro, mas uma vez ao ano, mais ou menos, a pessoa deve procurar um oftalmologista, vem aqui ver como é que eu estou. Tira a pressão, dá uma olhada no fundo de olho, vê se a visão continua boa e até o ano que vem. Isso é importante. Escutem o conselho de alguém que faz isso há 45 anos. Não é por aí? Por aí. Muito obrigado. Olha, eu espero que a senhora e o senhor tenham gostado do programa de hoje. Eu espero que, com certeza, não conseguimos abranger tudo da forma como gostaríamos. Amanhã ou depois, lá na frente, eu convido o Dr. Tanuri novamente para voltar. Vai ser um prazer. Com novos questionamentos, com novos esclarecimentos à senhora e ao senhor. E eu queria, em primeiro lugar, agradecer aos nossos telespectadores, aos nossos patrocinadores, porque sem eles esse programa não seria possível. Eu queria agradecer a nossa equipe técnica aqui, a Luísa Gottlieb, que hoje está nos botões, e ao Getúlio Batista, que está no som. Queria agradecer ao nosso diretor Marcos Falcone, agradecer à senhora e ao senhor o carinho e a gentileza que tem para comigo nos nossos encontros, na rua, nos nossos bate-papos e tal. Agradecer a pessoa que nos passou a dúvida aqui. Não costumamos responder dúvidas durante o programa, mas eu achei a pergunta muito interessante e bem pertinente do nosso assunto de hoje, de tal sorte que eu quero desejar a todos uma boa semana. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o senhor. Vasques Corretora de Seguros. O melhor seguro para sua viagem, automóvel, residência, vida e previdência. Especialista em plano de saúde para você e sua empresa. Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338.
Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC. Rua Teresa, 1380. Dubi Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dubi Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Pare de procurar. Venha direto na Mega Box. Nossa loja tem tudo o que você precisa para sua elétrica e hidráulica. Rua Teresa, 1598. Telefone 2020-1284. O que você procura aqui na Mega Box você encontra. Venha para a Mega Box. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. TVC 16. Aqui você se vê.